Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Tudo bem? Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Chaminézinho já está aqui comigo a postos e eu queria saber de vocês. Vocês estão prontos e prontas para trocar experiências, construir conhecimentos, refletir junto comigo na aula de hoje? Espero que sim. Então vamos lá. A aula de hoje tem como tema a interferência humana e desequilíbrio ambiental, ou seja, como é que nós, seres humanos, interferimos na natureza e de que forma essa interferência passa a ser negativa e, portanto, causa o desequilíbrio ambiental. A gente vem falando sobre isso com muita frequência, da importância de a nossa ação na natureza, a nossa ação no dia a dia, a nossa ação no meio ambiente ser uma ação consciente para que a gente possa continuar usufruindo dos recursos naturais sem degradar o meio ambiente, né? Sem destruir aquilo que inclusive é de onde a gente tira a nossa existência, o nosso dia a dia, a nossa sobrevivência, que é o meio ambiente. Então, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso na aula de hoje, como essa ação humana interfere nesse desequilíbrio ambiental. Mas, antes disso, vamos lembrar então do desafio da aula passada. Você lembra do desafio da aula passada? Você está aí com seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, papai, mamãe. Tem alguém que está com você nesse momento e assistiu à aula anterior? Vocês lembram qual foi o desafio? Se você não assistiu à aula anterior, não tem problema. Ela está gravada. Você vai lá no nosso canal do YouTube, assiste a aula novamente para que você acompanhe tudo que a gente vem discutindo, tá? Assistam às aulas e façam os desafios porque eles ajudam vocês a entenderem o conteúdo, ajuda vocês a relacionarem o conteúdo das aulas que a gente vê aqui no seu dia a dia e tudo isso vai ajudando você a entender melhor o que a gente está tratando aqui nas nossas aulas e o que o seu professor, a sua professora lá na sua sala também vai estar estudando com vocês sobre esses temas e sobre todos os outros que a gente vê aqui. Então, façam os desafios, tá? Mas aí qual foi o desafio da aula passada? Que tal fotografar uma paisagem em algum momento do dia? A gente estava falando da influência do sol, né, na nossa vida e durante o dia é comum que a gente faça as atividades de trabalho, de estudo. À noite é comum que as pessoas estejam em casa, mas existem outros ambientes que as pessoas também trabalham à noite. Existem algumas funções e profissões que as pessoas executam à noite. Mas e aí? Você conseguiu fazer uma foto de uma paisagem que você gosta durante o dia para a gente perceber como é a presença da luz solar, como é que ela influencia inclusive na qualidade desse registro? Espero que tenham conseguido, tá? Façam os desafios, marquem a gente lá nas redes sociais, marca o @cepa. Se você não puder compartilhar, manda para o teu professor, para a tua professora, pede para seu pai, para sua mãe, se for o caso. Alô, mamãe, papai, manda para a gente, tá? Manda para o professor, para a professora, para que eles possam compartilhar conosco e a gente vê a sua atividade realizada, a atividade do seu filho, da sua filha realizada. Combinado? Façam os desafios. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É compreender que a interferência humana nas cadeias alimentares pode levar ao desequilíbrio ambiental. Esse é um dos assuntos que a gente vem conversando, cadeias alimentares, né? Quais são os seres que pertencem à cadeia alimentar e qual é a classificação, quem é produtor, né? Quem é decompositor, quem é consumidor, enfim. E aí, hoje a gente vai ver um pouco mais, porque na verdade a gente já vem conversando sobre isso, vamos ver um pouco mais como essa intervenção humana atrapalha o desequilíbrio ambiental e como isso também acaba sendo negativo para nós, seres humanos. Não é só para os outros seres vivos da natureza, isso é ruim para a gente também. Mas aí vamos pensar, o que é que significa equilíbrio? Por exemplo, uma das possibilidades, o que significa equilíbrio, é isso aqui, por exemplo, a nossa habilidade de nos equilibrarmos para fazer atividade física, né? Para executar alguma tarefa do dia a dia, a gente tem a capacidade de se equilibrar também. Mas tem outra forma de pensar sobre equilíbrio. A balança, por exemplo, se a gente colocar dois objetos do mesmo peso, né? Eles ficam ali equilibrados na balança. Se um objeto for mais pesado que o outro, acontece, né, uma mudança no equilíbrio. Então a balança é mais um exemplo que a gente pode pensar sobre a palavra equilíbrio.
Mas olha, existe também o equilíbrio, né? Nosso equilíbrio interno, nosso equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. Muitas pessoas fazem yoga, por exemplo, fazem meditação para ajudar a se equilibrar, a estar em paz consigo mesmo, a encarar o dia a dia com mais leveza, com mais tranquilidade. E você, menino, você, menina, você, criança, pode fazer também meditação. É muito bom para a saúde do corpo, da mente. Olha aí, estar na natureza, estar em lugares, em paisagens naturais. Eu, por exemplo, gosto muito. Isso me ajuda a me sentir mais tranquilo, me ajuda a me sentir mais relaxado, me ajuda a pensar, a criar coisas também. Então, essas são algumas formas que a palavra equilíbrio a gente pode pensar sobre. Mas olha, existe um outro equilíbrio que esse, inclusive, tem diretamente a ver com o que a gente está tratando aqui na aula, que é o equilíbrio natural. E o que é esse equilíbrio natural? Chaminézinho, você sabe o que é equilíbrio natural? Você tem alguma ideia do que seja? E você, aí em casa, pergunta para o seu papai, para a sua mamãe, seu titio, sua titia, pergunta para o cachorro, para o papagaio, para o gatinho, eles não vão responder. Mas e aí? O que é equilíbrio natural? 5 segundinhos para vocês pensarem sobre equilíbrio natural. Quando a gente fala em equilíbrio, né, a gente viu alguns sentidos da palavra equilíbrio, né? É algo que está equilibrado, que está tudo certo ali, né? Que está num momento de estabilidade. Mas e o equilíbrio olhando para a natureza? O que seria o equilíbrio natural? 5 segundos. Equilíbrio natural. Vamos pensar sobre isso então. Será que equilíbrio natural é isso aqui? O fato de que, por exemplo, nessa imagem, e essa imagem é uma imagem real, essas pedras estão todas equilibradas, a natureza conseguiu fazer isso? Será que é só desse equilíbrio que a gente está falando? O que é que você acha? Isso tem a ver com equilíbrio natural, tá? A capacidade que a natureza tem, por exemplo, de fazer com que pedras fiquem bem ajustadinhas umas em cima das outras, como consequência da passagem do tempo, né? Da mudança do solo, enfim, da influência dos fatores naturais na própria natureza. Mas tem outras questões também sobre equilíbrio natural que é importante a gente pensar. Por exemplo, a natureza, ela tem o próprio equilíbrio dela. E o que é que significa esse equilíbrio? Na natureza, todos os seres vivos, né, as plantas, o movimento das águas, a mudança das estações, está tudo perfeitamente pensado para que a natureza possa se desenvolver e seguir o curso natural do seu próprio desenvolvimento. Então, na natureza, tudo está perfeitamente encaixado, né? A gente falou na aula passada das cadeias alimentares e às vezes, por exemplo, a gente até olha assim, mas meu Deus do céu, eu vi uma vez, professor, num vídeo, na TV, na internet, um leão atacando um filhote de um outro animal. Poxa, eu fiquei com tanta pena, aquele leão é tão ruim, é tão malvado, mas na verdade não é nada disso. Não tem nada de ser malvado, de ser ruim. É assim que a natureza é. É assim que acontece nas cadeias alimentares. Os animais, alguns, se alimentam de outros e é assim desde sempre. E é graças a essa dinâmica natural que existem as espécies, que existe a diversidade de espécies, porque está tudo equilibrado. Nenhum animal sai comendo o outro até ficar de bucho cheio e sai comendo mesmo que está de bucho cheio. Não, na natureza os animais se alimentam do que é necessário para continuarem sobrevivendo. E assim é com várias cadeias alimentares. Assim é com vários sistemas diferentes dentro da natureza, porque existe um equilíbrio, tá? E nós, seres humanos, temos algumas ações que ofendem esse equilíbrio, que causam o desequilíbrio. E aí eu vou mostrar mais algumas imagens e situações para vocês e a gente vai refletir um pouco mais ainda sobre isso. Mas olha, é importante que a gente, na natureza, está tudo perfeitamente equilibrado. A natureza, desde sempre, foi como é e assim, nesse formato, os seres vivos conseguem se desenvolver, as espécies conseguem coexistir, tá, em equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio natural, eu mostrei para vocês algumas imagens ali, a gente viu água, a gente viu terra, viu plantas, viu lugares mais secos, né, lugares que tem mais água, um volume maior de água. E nessa lógica, a gente pode identificar, né, ecossistemas. O que são ecossistemas?
Ecossistemas é um conjunto de condições naturais, é um conjunto de seres vivos, é um conjunto de fatores naturais que existem dentro de um determinado local, de um determinado habitat, que serve como local de sobrevivência para diversos seres vivos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem ecossistemas aquáticos e nos ecossistemas aquáticos existe também cadeias alimentares, existe uma relação de consumo entre os animais, existe uma relação ali de sobrevivência, de coexistência aquático, ou seja, em ambientes que têm água. A gente tem também ecossistemas terrestres, tá? É exatamente o conjunto de seres vivos, plantas, enfim, tudo que envolve ali um ecossistema que é terrestre, ou seja, é na terra, não é na água. Nesses ecossistemas, a gente tem alguns componentes que podem ser biótipos ou abiótipos. Professor, eu nunca ouvi essa palavra. Biótipos, o que significa? Abiótipos, o que significa? A gente sabe que a palavra bio, né, esse bio vem de vida. Mas o que seria então, professor, por exemplo, componentes bióticos dentro desses ecossistemas, na natureza? Vamos lá. Os componentes bióticos são todos os seres vivos que vivem em um determinado local, tá? Então, por exemplo, pode ser no lugar onde tem água, pode ser no lugar onde não tem água, pode ser no lugar muito, mas muito quente, num lugar frio. Os componentes bióticos são todos os seres vivos que lá estão, ok? Mas então os abióticos, esse A vem de negativo, de diferente, ou seja, o contrário, aliás. A é de abiótico, ou seja, são os fatores físicos, tá? Químicos, geológicos do ambiente. Então, a temperatura, a mudança de clima, a forma como aquele habitat se constitui, se tem rocha, se não tem, se é alto, se é baixo, se a terra é irregular, se é plana, se não é. Tudo isso tem a ver e são, portanto, os fatores abióticos, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente analisar, então, o que seriam, nessa imagem, quais são os componentes biótipos e quais são os componentes abiótipos. 5 segundos para vocês observarem, tá? Olhar com atenção, atentamente, cada detalhe da imagem para compreendê-la e chegar à resposta que da pergunta que eu estou lançando aqui para vocês. Quais são os componentes biótipos e abiótipos dessa imagem? Vamos começar pelos biótipos, tá? Por exemplo, o cachorro, né? É um biótipo, ele é um ser vivo, então, portanto, ele é um elemento biótipo. O que mais a gente pode ver nessa imagem aí de elemento ou componente biótipo? Se vocês observarem bem, ó, lá no cantinho, tem pessoas ali, ó, a imagem não mostra muito, mas lá do ladinho ali, ó, tem pessoas. A pessoa é um ser vivo, então, portanto, é um componente biótipo dessa paisagem, desse local. E quais seriam, então, os abiótipos? A gente tem aqui, então, o gelo é um componente abiótipo, lembra? Tem a ver com as condições do local. A luz é dia, então a luz do sol influencia também, ajuda a manter a temperatura ideal daquele local, para não ficar tão gelado, mais gelado do que o necessário. A temperatura, portanto, né? Então fica equilibrada, é frio ainda assim, mas é equilibrada ao ambiente para que, por exemplo, tanto esse cachorro aí, como os outros seres vivos que fazem parte, e mesmo os seres humanos, possam habitar nesse local, em condições que são frias, mas são possíveis. E olha, como eu disse antes, a caça é parte desse equilíbrio ambiental. Os animais da natureza, eles caçam, tá? Faz parte do rito da natureza que os animais caçem para se alimentar. Até o gatinho, inclusive, tá? Ó, o gatinho ali caçando o rato, faz parte também, tá? Da natureza dele. Então, por exemplo, já aconteceu, eu já vi, a pessoa cria um pássaro na gaiola, né? Um pássaro preso na gaiola, aí um gatinho da rua foi lá e comeu, e a pessoa queria matar o gato, que é um absurdo que o gato comeu o pássaro dele, mas olha, primeiro, o pássaro não é para estar preso. O pássaro não foi feito, a natureza não criou o pássaro para ele viver preso. Então, a primeira coisa, o erro já está aí. E segundo, o gatinho comeu o pássaro não é porque o gatinho é mau, porque tinha raiva da pessoa que estava criando o pássaro. É porque é do instinto dele caçar. O gato é um animal que caça, né? Tem instinto de caça. E se alimenta também de alguns outros pequenos animais.
dentre eles o pássaro, por exemplo. Então, não é porque o gato é ruim, é porque está no instinto dele, né? Mas nós, seres humanos, quando a gente vai lá e deixa o animal preso, isso sim é errado. O pássaro preso, por exemplo, isso não pode acontecer, ok? Mas aí, ó, a caça na natureza faz parte desse equilíbrio natural. Professor, e o que é que a gente, ser humano, tem mesmo a ver com isso? Eu já dei alguns exemplos aqui, né? Mas tem alguns outros exemplos da interferência humana nesse equilíbrio ambiental. Então, por exemplo, distúrbios antropogênicos, o que são? É exatamente a atividade humana causando desequilíbrio ambiental. A caça ilegal, o desmatamento. Quando você desmata, você tira ali a possibilidade de diversos seres vivos, né, estarem naquele local porque eles precisam da árvore, por exemplo, para morar, como algumas espécies de pássaros. O que mais? Desmatamento, extinção de animais, tá? Então, caçar só por prazer, para matar e acaba destruindo as espécies, interfere na cadeia, porque alguma espécie que acaba sendo extinta, ou seja, deixa de existir, ela pode ser o alimento de outras espécies que vão passar também, né, a espécie não tem como se alimentar, então ela vai ter fome e pode também, inclusive, vir à extinção ou ficar perto da extinção. E tudo isso por causa da intervenção humana, intervenção negativa. Então, olha, professor, mas então não pode caçar? Pode sim. Por exemplo, os povos indígenas, né, historicamente, desde sempre, eles vivem na natureza, então eles precisam caçar para se alimentar. Mas os povos indígenas, eles só caçam o que é necessário para sobreviver. Eles não ficam matando só por matar. Não caça para tirar a pele simplesmente. Não caça só por prazer de caçar. Eles se alimentam e, portanto, eles têm uma relação de respeito com a natureza. Eles tiram da natureza o que eles precisam, mas eles não desrespeitam a ponto de degradar, de extinguir as espécies, de causar mal para o meio ambiente, porque eles entendem que o meio ambiente é importante para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência. E, por exemplo, a caça, ó, um exemplo aí, desde a década de 60, a caça comercial, né? Ou seja, caçar para tirar a pele do animal, caçar para tirar o chifre do animal, sei lá, para enfeitar alguma coisa, é ilegal no Brasil. Mas, infelizmente, ainda assim, isso acontece, tá? A caça ilegal acontece e essa é uma prática que tem que acabar porque ela está interferindo no equilíbrio de muitos ecossistemas, no equilíbrio de muitas cadeias alimentares. Por exemplo, nesse momento tem diversas, milhares de espécies no Brasil à beira da extinção, fora algumas que já foram extintas. Tem pessoas, por exemplo, sofrendo com a falta de recurso natural para tirar sua sobrevivência por conta da ação humana. Então, nós, desde já, vocês inclusive também, meninos e meninas, é importante que vocês conheçam, né, esse contexto, saibam o que acontece, para que possam, primeiro, não tomar essas atitudes que degradam o meio ambiente, tá? E também possam ajudar as pessoas a se conscientizarem, ou seja, a entenderem a importância da gente conviver em equilíbrio, em respeito ao meio ambiente. E são em ações simples do dia a dia, como, por exemplo, não jogar lixo no chão. A gente já vem falando sobre isso, né? Não jogar lixo no chão, não sair por aí caçando, né, espécies só por caçar. O que mais? Não jogar lixo nos rios, no mar, enfim, cuidar do meio ambiente para que a gente possa ajudar nesse equilíbrio. Então, olha, algumas imagens aí de ações humanas que interferem nesse equilíbrio, como por exemplo, e a gente já falou nas aulas anteriores, né? Ó, desmatamento, a gente vê na imagem à esquerda, poluição dos rios, as queimadas, os incêndios, né, ilegais que acabam aí, por exemplo, ó, destruindo o meio ambiente desses macacos e de tantas outras espécies de pássaros, enfim, espécies terrestres também. O desmatamento, aliás, a queimada é uma outra ação que é muito danosa. A própria poluição do ar, e a gente já falou na última aula também, a poluição dos mares, tem muitas fábricas, indústrias que despejam lixo nos rios e nos mares e aí mata espécies diversas e isso interfere no equilíbrio natural, porque se uma espécie deixa de existir, ela deixa de ser alimento para outra, que não vai poder se alimentar, que corre o risco também de ser extinta e aí todo o equilíbrio natural é ameaçado. A gente precisa ser amigo da natureza.
precisamos cuidar da natureza, porque talvez você não perceba, é da natureza que vem muitas das coisas que servem para o nosso dia a dia. Muitas das matérias-primas que servem para a nossa alimentação, que servem para a gente construir alguma coisa, vem da natureza. Então, se a gente não cuida, ou se a gente não ajuda as pessoas a se conscientizarem da importância de cuidar, a gente passa a sofrer também, né, as consequências negativas disso. Então, precisamos ser amigos e amigas da natureza. Bom, vamos para o desafio? O desafio de hoje é: como você e sua família poderiam contribuir para o equilíbrio ambiental? No teu bairro, na tua cidade, como é que você e sua família podem contribuir? Aguardo o desafio de vocês. Viva a natureza! Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Faça o desafio e compartilhe conosco nas nossas redes sociais. Abraços. Tchau, tchau.